Fala, meu povo. Eu sou Diógenes Pires, professor da disciplina Banco de Dados, e vamos responder mais uma questão que eu acho que é uma forma interessante de fixar o assunto. Ok? Então é o seguinte, o enunciado da questão diz o seguinte: crie uma solução para registrar todas as ações realizadas em um banco de dados. A solução deverá registrar o nome da tabela, o tipo da ação, se insert, update ou delete, o usuário do banco de dados que realizou a ação, a data e a hora da ação, e também as informações inseridas, alteradas ou deletadas. Eu acho que de cara já dá para saber que nós precisamos fazer aqui uma tabela de auditoria. Tudo que acontecer, tudo que for feito em uma tabela, a gente deve copiar para uma outra tabela de auditoria, registrando todas essas informações. Qual foi a tabela que foi mexida, que ação foi feita, quem foi que fez, que horas foi feito e o que mudou. Então são dois passos dessa atividade. Primeiro, entender, perceber que tipo de solução que nós vamos criar, tá? E de que forma nós vamos montar o nosso pensamento. Tá? Então, a solução para registrar todas as ações. Registrar todas as ações. Sempre que eu fizer alguma coisa, vai disparar um gatilho e essa informação vai ser copiada. Daqui já dá para perceber que nós vamos criar uma trigger. Tá? Então, tudo que eu fizer em uma determinada tabela vai disparar um gatilho e essa informação será copiada para uma outra tabela. Então, essa tabela nós precisamos construir. Vamos construir primeiro. O primeiro passo é construir a tabela de auditoria, onde as informações serão guardadas. Vamos lá. Primeiro passo. Então, eu vou usar um banco aqui que tem duas tabelas simples, cliente e funcionário, okay? Duas tabelas pequenas, e vou criar aqui agora uma tabela de auditoria. Table, vou chamar aqui de audit 01 e vamos lá. O que essa tabela tem que ter? O que é que ele me pede aqui? Vou registrar o nome da tabela, tá? Então vou criar um campo chamado tabela, que é do tipo varchar, e eu vou dizer que ele tem, não sei lá, 40 posições. O que mais eu preciso aqui? O tipo de ação, sem insert, update ou delete. Vai ser aqui a ação, vai ser varchar também, e vai ser, vou lá, 10 posições, será que dá? 10 cabe, né? Isso. Usuário do banco de dados que realizou essa ação, ou seja, qual usuário está logado naquele momento. O usuário que estiver logado naquele momento é o usuário que vai ser registrado como o cara que fez aquela ação. Vamos baixar de, não sei, 50, pode ser, talvez mais, 70, não tem nenhum erro aí. O usuário que realizou a data e a hora que foi realizada a ação, data hora, vai ser do tipo datetime, ok? O que mais? As informações inseridas. Então aqui eu vou criar um campo chamado chave, que é para a gente guardar a chave primária da tabela, para a gente ter um norte caso venha precisar procurar essa informação. Como a tabela pode ser, a chave pode ser do tipo simples ou composta e pode ter um monte de números, eu vou botar aqui 255, é uma loucura, mas eu vou dizer que a chave primária, como eu não sei que chave primária é essa, é simples, se é composta, se é número, se é sei lá o que, eu vou dizer que essa chave é 255. Acho que depois vai dar para entender por que a gente vai fazer isso aqui. Tá? Então, vamos lá. A solução deverá registrar o nome da tabela, está aqui, o tipo da ação, está aqui, o usuário, data e hora, também informações inseridas. Então, eu tenho que ter aqui o que foi inserido nessa tabela, o que foi mexido nessa tabela. Vamos supor que na tabela funcionário eu excluí o CPF, eu excluí a linha inteira. Então, o que tinha antes? Não tinha nada. O que tem agora? Desculpa, o que tinha antes? Essa informação. O que tem agora? Não tem nada. Se eu alterei o nome de João para Maria, o que tinha antes? CPF, João e o endereço.
Porque aqui tem agora CPF, Maria e o endereço. E se eu incluir alguma coisa, antes não tinha nada e agora tem alguma coisa. Então eu vou criar mais dois campos. Um chamado antes, que vai ser um varchar. Vou botar de 4.000 aqui. Eu não sei a quantidade de informações que vai ter. Para o nosso exemplo aqui, acho que vai dar certo. O antes e o depois. Ok? E aí vou fechar aqui. Vou deixar ele sem chave primária mesmo. Não tem nada não, ninguém vai morrer. E vou rodar aqui a minha tabela. Criei a minha tabela aqui. Então eu tenho agora uma tabela de auditoria. Pronto, então eu vou ter aqui o nome da tabela, a ação, o usuário logado, a data e hora, a chave primária dessa tabela, o que tinha antes e o que tinha depois. Certo? Agora vamos entender o que eu vou fazer agora. Agora eu preciso criar uma trigger que, no momento que essa ação acontecer, eu preciso pegar as informações que estão aqui e jogar aqui. Todas as informações vão ser jogadas aqui. Então nós vamos criar 3 triggers para cada tabela. Uma trigger de insert, que eu vou jogar aqui o nome da tabela, tipo insert, usuário, data e hora. Um trigger de update, nome da tabela, a ação aqui escrita vai ser update, usuário, data e hora, o antes e o depois. E uma trigger de delete, que quando eu deletar, eu vou escrever aqui a ação é um delete, usuário e tal. Então vamos fazer isso por partes, ok? Eu estou usando aqui o MySQL e a IDE é um SQL Org Community. Então tem uma forma de eu fazer mais fácil de criar uma trigger, que é em cima da tabela você clica com o botão direito e vem criar Create Trigger. Eu vou chamar essa trigger de TR para dar uma ficar mais interessante. Audit INS, certo? A trigger de insert na minha tabela de auditoria. Vou criar, ele me dá toda essa estrutura aqui, ok? Eu posso apagar aqui o meu comentário. Então aqui é o seguinte, ele me pergunta qual é o momento da minha trigger. Vai ser uma trigger de before ou vai ser uma trigger de update? Eu quero fazer isso antes ou depois das informações serem inseridas, ou alteradas, ou deletadas. Não sei, vou botar aqui depois. Tanto faz para mim nesse caso. Isso vai ser uma trigger de insert, update ou delete. A priori vai ser uma trigger de insert. Então eu apago os outros. Tá aí. A minha estrutura já está pronta para eu fazer a minha regra de negócio. O que eu vou fazer? Simplesmente um insert into. Eu vou pegar as informações. Então eu estou no trigger. Eu estou nesse momento aqui. Ó. A tabela de cliente. O cliente chegou aqui, botou o CPF, botou o nome, botou o endereço. Quando ele confirmar essa informação, essa trigger vai ser startada. Essa trigger vai ser startada, as informações inseridas aqui vão para a tabela de auditoria. Certo? Então eu preciso dar um insert into na tabela audit 01. Está escrito certo aqui, audit 01, acho que sim. E aí eu vou colocar aqui as informações da tabela, que são tabela, vírgula, ação, vírgula, usuário, vírgula, data hora, vírgula, a chave, o antes, depois. Fechou. Values, eu vou botar as minhas informações. Olha só, pessoal. Eu costumo fazer as coisas de forma separada, certo? Como eu sei que é isso aí que eu preciso fazer, então eu vou testar isso antes de criar minha trigger. Vou testar aqui uma query. Vou testar aqui fora da minha trigger. Se der certo, eu levo lá para dentro. Tá? Então vou fazer aqui um teste. Minha primeira informação é uma tabela. Vou botar aqui tabela
A minha segunda informação é ação. Eu vou escrever aqui ação. A minha terceira informação é usuário. Eu vou escrever usuário, porque ele é um baixar, né? Da teor aqui, eu vou botar o comando now. Ok? Eu não lembro se tem parênteses ou não, acho que não. Vou botar assim, se der erro, eu boto parênteses. A chave, como é baixar, eu vou escrever chave. Só para testar, ok? O antes eu vou escrever antes e o depois eu vou escrever depois. Só para ver se funciona, que está tudo certinho. Deu um erro. Campo now, então eu acho que aqui tem abre e fecha. Deixa eu ver se é isso. Pronto, então era isso aqui. Então aqui eu tenho as minhas informações. Deixa eu ver se funcionou aqui na tabela. Vou dar um refresh. Pronto, as informações estão aqui. A tabela, ação, usuário, tal, antes e depois. Funcionou, vou apagar. Então é isso aqui que eu preciso fazer. Vou levar isso aqui para dentro da minha trigger. É isso aqui que a minha trigger vai fazer. Ok? Então, para eu... agora eu vou substituir as informações. Na tabela, eu estou fazendo uma tabela cliente, correto? A tabela cliente aqui. Então, na informação tabela, eu vou botar cliente. Ação é uma trigger de insert. Então, eu vou escrever aqui insert. Usuário logado. Existe uma função chamada current user. Current user que pega o usuário logado naquele momento. Data e hora já está aqui a função now, que vai me dar a data e hora. A chave, qual é a chave primária desse cara aqui? A chave primária dessa tabela cliente é o CPF. Então aqui na minha chave vai ser CPF ponto, desculpe, vai ser new.cpf. Por quê? Porque a trigger tem duas propriedades. Para cada tabela, para cada atributo, para cada campo da tabela, você tem a opção de colocar o old e o new. O old de cada atributo são informações antigas e o new é a informação nova de cada atributo. Então, naquela linha que eu estou digitando aqui o CPF, o nome e o endereço, existe o old e o new. No insert, o old está nulo. E o new tem informação que é que eu estou acabando de inserir ali. Então, a minha chave vai ser, como a minha chave é o CPF, o new.cpf vai ser a informação que vai ser digitada aqui. Okay? O antes é um insert. Existe alguma coisa antes do insert? Antes de eu inserir a linha aqui, não existia nada, está nulo. Depois que eu botar a informação, vai ter alguma coisa. Mas nesse momento, está nulo. Então, no meu caso aqui, o meu campo antes, aqui no atributo antes, a minha informação vai ser nulo. E o depois é tudo que eu inseri depois. Então vamos lá, eu vou botar aqui embaixo, depois a gente bota lá no lugar certo. Tá? Então o que eu botei depois aqui? É o new.cpf, vírgula, new.nome, vírgula, new.endereço. Está escrito certo o endereço aqui? Tá. Então é isso aqui que eu preciso informar aqui no meu depois, que ele vai pegar todas as informações que estou inserindo e colocar no meu campo depois. Só que eu preciso concatenar isso, né? Eu vou usar a função concate, tá? Para concatenar tudo isso. Pronto, é só isso que eu preciso. Se eu colocar assim, as informações ficarão todas juntas. Então eu vou usar aqui uma coisa qualquer aqui para separar as informações. Vou usar aqui o pipe. Tá? Então vai ser o CPF, pipe, nome. Aí eu vou usar aqui o pipe para separar do endereço. Então isso aqui vai ficar no meu campo depois. Pronto. Vou rodar para ver se funciona. Não deu erro, então eu posso fechar aqui. Vou atualizar.
apagar isso aqui que não precisa mais. Então vamos lá. A minha tabela de auditoria está vazia. A minha tabela de cliente tem uma trigger, tá? De insert. Então vamos lá. O CPF vai ser 1, o nome vai ser Maria, o endereço vai ser Rua A. Quando eu fizer isso, a informação que estava aqui passou para cá, auditoria. Então, na tabela cliente, foi feito um insert pelo usuário root neste horário, cuja chave primária era essa, antes não tinha nada e agora tem isso aqui. Acho que agora deu para perceber qual é a ideia de fazer toda essa estrutura da auditoria. Ok? Beleza. Então já tenho aqui um trigger pronto. Agora eu vou fazer uma outra trigger. Como vai ser a mesma estrutura, eu vou copiar essa informação aqui. Tá? Copiei isso aqui, que vai ser a mesma coisa. Então na minha tabela cliente, eu vou criar uma outra trigger que vai se chamar tr audit update. Vou criar aqui mesmo esquema, vou tirar o comentário, vai ser after também, e agora vai ser um update no lugar do insert. Apago aqui, pronto. E a estrutura vai ser a mesma, né? Quando eu fizer um update, quando eu fizer uma alteração nessa tabela, o gatilho vai ser startado, a trigger vai ser startada, e uma informação vai ser inserida na tabela auditoria. Também na tabela cliente, vai ser agora um update. O usuário aqui, a hora, a chave, certo? A chave primária continua sendo a new, porque se o cara fizer uma alteração na chave, o que vale é o que está novo, né? Então a gente não vai conseguir achar. E agora aqui está. O que ele colocou novo é isso aqui, tá certo? E o antigo, já que eu estou alterando, o que foi que ele alterou? No depois está isso aqui. E no antes, no insert estava no update, ele tem valor. Então eu vou copiar o que estava aqui, vou colocar aqui embaixo, para não confundir. O novo é isso aqui, a nova informação. Então se aqui na minha tabela cliente eu tinha cliente, eu tenho aqui Maria. Eu quero alterar para João aqui, tá? Essa informação aqui que está selecionada, no momento que eu mudar isso aqui para João e confirmar essa informação, aqui na minha propriedade new nome vai ter João, mas no old nome vai ter Maria. Okay? Então eu tenho aqui a informação de old para cada atributo da tabela. A informação antiga está aqui e a informação nova está no new. Então aqui no new eu vou colocar, para não se perder, eu vou colar aqui, tá? Pronto, colei aqui. Então deixa eu só arrumar isso aqui, organizar um pouquinho, ver se fica mais claro. Ver se fica melhor assim. Então eu tenho aqui o cliente, que é a tabela, a ação é update, o usuário current user, a data hora é o new, a chave é o new CPF, o antes é o ID de todos os atributos e o depois é o new de todos os atributos. Vamos ver se funciona aqui. Botar para rodar, deu certo. Vou copiar isso aqui porque eu vou usar depois. Posso fechar. Já apareceu aqui update. Vou dar uma atualizada aqui. Volto cá. A tabela cliente agora tem um insert e um update, tá? Eu vou dar um outro insert aqui na tabela cliente. Vou botar aqui Sônia. Vou abrir. Então ele criou aqui mais um registro de insert. Disse aqui quem foi. Agora eu vou fazer uma alteração nessa tabela aqui de Sônia para Pedro. E aí ele criou um outro registro aqui, ó,
de update, tal. Antigamente era Sônia, agora é Pedro. Então ele vai fazendo toda a auditoria na sua tabela. E para finalizar aqui, eu vou fazer mais o delete e fazer só mais um funcionário para ficar interessante. Já está bem grande esse vídeo, mas acho que vale a pena ver a diferença caso alguém não tenha entendido. Então eu vou aqui criar agora mais uma trigger de update, desculpa, de delete. Vou chamar isso de estou chamando como tr-audit. Acho que é assim. Estou chamando assim. Então vai ser o after novamente. E agora vai ser o delete. Vou apagar o comentário. E vou tirar o espaço aqui para ficar mais organizado. E vou colar o que tinha aqui. Então no momento que eu fizer um delete nessa informação, o que, é que vai acontecer? A tabela vai ser tabela cliente, a ação vai ser um delete, o usuário vai ser o current user, a data vai ser o null, a chave vai ser o old agora. Porque quando eu deletar, se por exemplo nessa tabela cliente eu excluo essa linha, ele não tem o new, não aconteceu nada de novo, ele só tinha o old, o velho. Então o velho eu tinha, o new eu não tenho, porque eu não coloquei nada novo, eu só fiz apagar. Então no delete ele tem o old. Então eu tenho aqui a informação de antes, só que a informação de agora eu não tenho. Então eu vou salvar um nulo aqui. Não sei se vocês perceberam, mas no insert eu tenho só a informação do new, não tenho a informação do old. No update eu tenho tanto a informação do old como a informação do new. E no delete eu só tenho a informação do old, não tenho a informação do new. Ok? Vou rodar para ver se funciona. Zero erro. Posso fechar aqui. Tenho agora as três triggers na tabela. Eu vou aqui agora fazer um teste, tá? Vou colocar mais um. Agora eu tenho 3. Vou botar teste. E vou botar isso aqui. Então eu criei agora na auditoria mais uma trigger de insert, mais uma informação de insert aqui, ó, tá? E agora eu vou apagar essa informação. Excluir isso aqui. Ok. Dá uma atualizada. Então ele criou na auditoria mais uma informação. A tabela cliente foi deletada por root nesse horário. A chave 3, a informação que tinha era essa. Então daqui. Essa é a forma de fazer uma auditoria bem boba, bem bestinha, mas interessante. A mesma coisa eu faço para outra tabela funcionária. Eu vou fazer só um do insert, mas vocês sabem que precisa replicar para todas tem que fazer as 3 trilhas para todas as tabelas, tá? Vou chegar aqui na tabela funcionária agora, vou criar uma trigger, tá? Na tabela funcionário, tr, se quero para botar o nome, func, insert. Vacilei ali na criação do objeto, para ficar mais objetivo. Okay, então vai ser aqui um after, vai ser um insert, copio aqui a informação. Eu não tenho para o insert, eu não tenho antes, só tenho depois. A tabela vai ser funcionário e a minha ação vai ser o insert, ok? É isso aí. Deu um erro aqui, qual foi? CPA, desculpe. Na tabela funcionário, a chave é a matrícula. Então eu não tenho esse new.cpf, eu tenho new.matrícula. Ok? Então aqui o meu campo é new.matrícula, new.nome, new.sexo. Pronto, agora funcionou. Eu posso fechar aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui um teste na tabela funcionária. Eu vou inserir a matrícula 999 com o nome Joana.
e o sexo F. Vamos ver o que aconteceu aqui na auditoria. Então, criou aqui agora um registro da tabela funcionário, foi um insert, chave 999, null e não tinha nada, agora tem isso aqui. Entenderam por que eu botei a chave uma informação grande? Porque eu não sei, cada tabela pode ter uma chave definida pelo arquiteto, pode ser inclusive chave composta, então por ser grande, por eu não saber a quantidade de caracteres que eu teria, eu deixei grande. Bom, é isso aí a minha visão sobre esse exercício. Espero que tenha dado para entender um pouco, né, a importância de se criar uma trigger, de fazer regra de negócio com trigger. Claro que para você acompanhar esse raciocínio aqui, você já tem que saber o que é uma trigger, saber por que tem as propriedades old e new, saber já tem uma base, uma estrutura anterior a isso. Se você ainda não conhece muito bem sobre trigger, precisa ver outros vídeos ou estudar um pouco mais. Isso aqui é para a gente treinar, saber a importância do objeto, saber como é que faz, pensar na regra de negócio, pensar na estratégia e usar da maneira mais inteligente possível. Tá? Então, aí, essa dica é interessante. Fazer uma auditoria é bacana, não é muito pesado, aqui não era muito banco, mas eu acho que isso é uma solução muito interessante, muito bacana para quem precisa ter uma auditoria, se é que já não tem nenhuma outra forma de fazer. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.